Olá, meus queridos. Olha, hoje nós faremos a correção dos exercícios da última aula, tudo bem? Eu pedi para que vocês lessem um livrinho bem curto, né, bem simples, que se chama Luana, a menina que viu o Brasil Neném, né? Vocês viram que esse livro tem esse nome, né? Foi intitulado assim porque essa personagem, que é a protagonista, né? O personagem principal nós chamamos de protagonista, é, voltou no tempo, né? E presenciou esse momento do que corresponde ao descobrimento do Brasil. Né? E nós já falamos disso em outra aula, falamos que na verdade o Brasil não foi descoberto, né? Porque já havia povos nativos aqui. Foi na verdade uma ocupação de povos que não sabiam da existência do Brasil até então. Né? Então, por isso que se recebeu esse nome, Descobrimento do Brasil, porque foi uma descoberta para os portugueses, tá? Porém, isso não significa que o Brasil não existia antes. Ele existia, já era habitado, tinha os seus povos aqui, que eram os indígenas, só que os europeus não tinham conhecimento dessa terra, tá? E aí, para eles, foi uma descoberta. Tudo bem? Bem, então eu pedi para que vocês lessem esse livro, uma história bem interessante que conta exatamente esse primeiro contato entre indígenas e portugueses. Vocês viram na história que esse primeiro contato, ele não foi um contato muito agressivo, né? Não foi algo militar, porque geralmente, né, antigamente, lá nessa época, que corresponde aí ao final da Idade Média, né, o início já da Idade Moderna, era muito comum que as conquistas de terras estivessem ligadas à guerra. Porém, como os portugueses saíram de Portugal para ir para as Índias, né, era o caminho que eles estavam buscando, uh, eles chegaram aqui ao Brasil como um erro de percurso, né? E aí, por isso que não teve um conflito armado, não teve algo agressivo, porque a intenção não era colonizar o Brasil naquele momento, né? Na verdade, não havia tido nenhum, até porque o rei de Portugal nem sabia da existência do Brasil, então não havia tido nenhuma decisão por parte da corte portuguesa de conquista dessa terra, tá? Então, Pedro Álvares Cabral chega, né, declara como terra portuguesa, só que num ato simbólico, tá? Porque na verdade não havia tido nem a autorização do rei de Portugal para isso, né, num sentido prático mesmo, tá? Então, conta esse momento desse primeiro contato, tá? Só que como nós vimos na aula anterior, quando nós falamos sobre o gênero resumo, tá? Que aí nós estudamos um texto expositivo, né? Um texto de informação que fala sobre a ocupação que ocorreu no Brasil, que foi anos, né? Que foram anos depois desse primeiro contato, em torno de 30 anos depois desse primeiro contato, naquele momento, aí, quando o rei de Portugal decide ocupar o Brasil, começa então um conflito com os povos indígenas, porque os povos indígenas não queriam, né, não aceitavam que a sua terra fosse retirada, não aceitavam trabalhar de mão de obra escrava, né, para os portugueses. Então houve no período da ocupação, né, aí já em torno de 1529, 1530, nesse período da ocupação houve uma disputa, né, guerras, os índios, algumas tribos fugiram para o interior do Brasil, muitos morreram, muitos foram escravizados, e aí a gente entende que a ocupação portuguesa no Brasil não foi nada pacífica, né? Muito pelo contrário, foi muito agressiva, tá? Só esse primeiro contato que não foi tão agressivo, porque a intenção não era a ocupação, era apenas
conhecer a área, né, saber quem morava ali, quais as riquezas que essa terra tinha, para levar de informação para o rei de Portugal, tá? Bom, então falamos disso, né, só para introduzir o assunto. Então vamos à correção dessas atividades, tá? Eram atividades simples, não eram atividades difíceis. Porém, algumas questões, a maioria, né, ou grande parte dos alunos tiveram dificuldades. Então, foram em algumas questões específicas, tá? E aí, nessas questões específicas, eu vou me prolongar um pouquinho mais para explicar para os alunos que tiveram essa dificuldade, tudo bem? Então, vamos à correção, então. Então, vejam só, a questão número 1 diz assim: qual o nome da nação indígena que Luana encontrou em sua aventura? Lembrem que a Luana é a nossa personagem principal, tá? A protagonista da história. E, portanto, uma personagem fictícia. É uma menina que não existiu. Obviamente, ela não voltou ao passado para saber o que aconteceu lá, tá? Então, uma personagem criada, inventada para essa história. Então, como se chama esse povo indígena, tá? Eles eram os povos tupiniquins, então a letra certa é a letra D, tá? Lembrem que a Luana encontrou os povos tupiniquins. E lembrem que o Brasil tinha vários povos indígenas, tá? O que ela encontrou foram os tupiniquins, tá? Qual o nome que esse povo indígena dava ao seu território? Então, os tupiniquins chamavam aquela região, né, que hoje a gente conhece como Brasil, eles chamavam esse território de quê? Né? Eles chamavam de Pindorama, tá? Por isso que eu até coloquei na letra A ali Brasil, porque uma pegadinha, né? Porque as pessoas poderiam pensar assim: ah, é o Brasil, eles estão no Brasil, então seria a letra A. Não. Lembrem que Brasil foi um nome dado pelos portugueses, quando os portugueses chegaram, tá? O Pindorama, que era o nome que eles conheciam na época, tá? Então, eles deram o nome de Pindorama, tá? Então, os tupiniquins nomeavam a terra que hoje nós conhecemos como Brasil como Pindorama, tá? Questão 3. Ah, e não se esqueçam que a partir de agora que são perguntas para responder, tá? Ou seja, perguntas dissertativas que precisamos escrever a resposta. Eu ensinei uma técnica para vocês fazerem, tá? Que técnica era essa? Para deixar a resposta completa, né? Deixar ela bem elaborada, mostrar que vocês dominam a escrita e deixar então essa informação bem dita, vocês vão fazer aquilo que eu ensinei: pegar o finalzinho da pergunta e transformar como início da resposta, tá? Se possível, acrescentar também palavras formais, tá? Ou seja, palavras aí que fazem uma relação com o texto ou que mostrem aí um grau de formalidade, tá? Então, por exemplo, a questão 3 diz assim: como Itabagi descreve Tanuá? Itabagi era o príncipe da tribo Tupiniquim, né? Então, como que ele descreve a Tanuá? A Tanuá era a personagem, era uma indígena, né? Era uma amiguinha, que virou amiguinha da Luana, tá? Então, eu poderia responder, elaborando a resposta, dizer simplesmente: Itabagi descreve Tanuá como, e aí eu falo como ele descreve a Tanuá. Porém, eu também posso falar assim: como podemos observar no texto. Tá vendo que eu acrescentei essa informação para dar um grau assim maior de formalidade, né? Mostrar que eu elaboro bem minha resposta, tá? Então, eu posso colocar assim: como podemos observar no texto, né? Ou como podemos verificar no texto, ainda mais formal. Itabagi descreve Tanuá como. Aí, como que ele descreve? Como uma menina tímida e do mato. Ela não gosta de brincar com os curumins, mas gosta de olhar o mar, de pegar conchinhas e de contar gaivotas e baleias. Tá vendo? Isso está escrito lá no texto. Bastava ir lá na historinha e ver quando o Itabagi fala sobre a Tanuá, sobre quem era a Tanuá.
E aí ele vai descrever. Descrever é dar os detalhes daquela pessoa, né? Descrever uma pessoa é falar como ela é. Quem quisesse copiar do texto, podia também. Só que lembrem que quando copia do texto, eu tenho que copiar colocando entre aspas a informação que eu copiei, tá? As aspas, elas serviriam aí para mostrar que foi copiado de algum lugar, né? E aí, então, indicar que não foi escrito com suas palavras, e sim copiado de algum lugar. Então, você poderia escrever assim, como podemos observar no texto, Itabagi descreve Itanuá como, aí abre aspas, e aí copia exatamente o que tem no texto. Não há problema fazer isso, tá? Mas aí tem que colocar aspas. Nesse caso, eu preferi escrever com as minhas palavras. Como eu escrevi com as minhas palavras, eu não precisei colocar entre aspas, porque eu não copiei, tá? Eu escrevi o que eu entendi sobre a descrição que ele deu da Tanuá. Tudo bem? Questão 4. Por que a frase corre, gente, foi escrita com repetição da vogal O? Explique. Olha, pessoal, olha como eu falei essa frase. Corre, gente. É claro que lá na hora ela ia falar com muito mais emoção que eu, né? Porque era um momento de descoberta, algo diferente estava acontecendo, né? Então, quando a Tanuá diz corre, gente, ela está querendo o quê? Dizer para as pessoas irem para lá, né? Então, por que foi usado esse o, né? De forma aí, uma repetição de vários os? Foi à toa? Não, porque eu quis indicar a forma como essa palavra foi pronunciada. Porque a escrita, ela não tem a entonação que nós temos quando falamos. Então, para eu colocar esse sentido, né, essa entonação de que ela falou gritando e chamando a atenção de todo mundo e falando de maneira alongada, então eu repeti o o aí várias vezes, tá? Então a resposta fica: a repetição da vogal O indica a forma como a palavra foi pronunciada, isto é, alongou-se a pronúncia da palavra, indicando um grito, tá? Então é por isso que foi utilizado uma repetição de os, tá? Para indicar a maneira como a Tanuá falou essa frase, tudo bem? Bom, a 5. Quando e como Luana se deu conta de onde estava? Bom, elaborando a resposta, eu pego então o finalzinho da pergunta e transformo na resposta. Luana se deu conta onde estava. Quando, gente? Quando Pedro Álvares Cabral chegou à praia e declarou como posse portuguesa. Assim, Luana se deu conta que estava na época do descobrimento, em 22 de abril de 1500. Essa foi uma das questões que o pessoal errou bastante, porque muita gente achou que ela se deu conta de onde estava quando o Itabagi contou sobre Pindorama para ela, né, sobre a região de Pindorama. Porém, a Luana não sabia onde era Pindorama. Então, ela escutou a informação que o Itabagi deu para ela, porém ela não entendeu, assim, não sabia onde ela estava, tá? Porque hoje a gente não sabe, né? Agora vocês lendo a história sabem que Pintorama corresponderia a esse território brasileiro. Porém, para ela, era uma informação que ela não tinha. Então, ela não sabia onde ela estava. Ela só foi entender onde ela estava e o ano em que ela estava quando o Pedro Álvares Cabral chegou e declarou como terra portuguesa. Aí ela fala: Ah, agora eu sei onde eu estou. Eu estou na época do descobrimento. Então ela diz isso. Então ela percebe onde estava nesse momento, tá? Quando o Pedro Álvares Cabral indica o tempo para ela, tá? Bom, 6. Em que região do Brasil essa história ocorreu? Isso diz na história, tá? Mesmo que vocês não soubessem esse fato histórico, mas diz lá na narrativa. Então, elaborando a resposta, pegando o finalzinho da pergunta e virando no início da resposta, fica: a história ocorreu na região Nordeste, mais especificamente em Porto Seguro, na Bahia, tá? Isso é dito na história, tá?
A própria Luana diz isso. Quando o Pedro Álvares Cabral declara como terra portuguesa, ela fala, agora eu sei onde eu estou. Eu estou no ano de 1500, em Porto Seguro, na Bahia. Né? Então, ela nos dá essa informação, tá? Porque ela veio do futuro, então ela sabia que região era aquela. Essa 7 foi uma questão que também muitos erraram, tá? Mas erraram porque não perceberam uma palavrinha importante nessa pergunta, tá? Olha só, quais personagens históricos aparecem na história? O que são personagens históricos? São personagens que realmente existiram, né? Que fizeram parte da história verdadeira. Então, eles são personagens que apareceram nessa história fictícia, né? Nessa história inventada, que é a história que nós estamos lendo, porém, eles são históricos porque eles realmente existiram, tá? Então, por exemplo, a Luana é uma personagem fictícia, ela é uma personagem inventada, tá? Porém, o Pedro Álvares Cabral, a gente sabe que ele foi um personagem histórico. Por quê? Ele realmente existiu, tá? Então, quem foram os personagens históricos aí que apareceram na nossa narrativa? Então, ó, elaborando a resposta, fica: os personagens históricos que aparecem na narrativa são o Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, que foi um escritor, historiador que esteve junto com Pedro Álvares Cabral durante o período do descobrimento, né, e que graças a ele a gente tem uma carta hoje que chama Carta de Pero Vaz de Caminha, que descreve o Brasil da época do descobrimento, tá? E os índios, que também são personagens históricos, tudo bem? Então, quem colocou lá Luana, né, colocou outros personagens, a Tanuá e todos esses personagens, precisa tirar, porque eles não são personagens históricos, tá? São personagens de ficção. Eles apareceram na nossa narrativa, mas não foram pessoas reais, tudo bem? Bom, agora vamos para 8. Os portugueses chegaram ao Brasil em quantas embarcações? Isso é dito no texto, tá, gente? Então os portugueses chegaram em 13 embarcações, tá? Foram 13 no total. A questão 9 diz assim: substantivo coletivo é um substantivo comum que, mesmo estando no singular, nomeia um conjunto de seres da mesma espécie, tá? Então, lembra que substantivos são nomes dos seres, tá? Quando eu tenho um nome do ser, só que esse nome representa um conjunto de seres, ou seja, vários seres da mesma espécie, a gente chama isso de substantivo coletivo, tá? Então, por exemplo, enxame é um substantivo coletivo. Por quê? Enxame é um nome que eu dou ao ser, só que esse nome ele representa um conjunto de seres. Um conjunto de quê? De abelhas, né? Então, como é um conjunto de abelhas, é um substantivo coletivo. A mesma coisa, por exemplo, para boiada. Boiada é um nome que eu dou, tá? Só que esse nome representa um conjunto de bois, né? Ou seja, um grupo de bois, vários bois juntos. Então é um substantivo coletivo. Cardume, a mesma coisa, é um conjunto de peixes, tá? Então, substantivo coletivo é isso. É o nome que eu dou ao ser e que representa um conjunto de seres da mesma espécie, tá? Agora, a questão 9 diz assim: qual o substantivo coletivo dado no texto para se referir ao conjunto de caravelas? As caravelas são as embarcações em que eles estavam. Então, a resposta, elaborando, né, transformando o finalzinho da pergunta no início da resposta, fica assim: o substantivo coletivo para um conjunto de caravelas é esquadra, né? E essa palavra a Luana utiliza no texto, tá? Então, esquadra está lá na narrativa. Era só entender que um conjunto de caravelas se chama esquadra. Tudo bem? Tanto é que o Pedro Álvares Cabral, se eu não me engano, ele diz que ele estava na segunda embarcação da sua esquadra, né? Então, significa que ele estava na segunda embarcação desse conjunto de caravelas, tudo bem? A questão 10.
quais os 3 nomes dados pelos portugueses às terras recém-descobertas? Essa daí houve, assim, uma confusão, porque muita gente colocou que os portugueses deram um nome de Índia. Não, gente. Quando o Pedro Álvares Cabral diz sobre as Índias, significa o quê? Que ele ia chamar aqui de Índia porque ele estava indo para as Índias. Porém, lá na nossa história, que é um dado assim fictício, tá? Isso não é verdade, mas o Pero Vaz de Caminha fala assim: ô Pedro, já existe as Índias e nós estamos indo para lá, então aqui não pode se chamar Índia. Então, se ele está falando não pode se chamar Índia, então foi um nome que nunca foi dado para o Brasil, tá? Então, os nomes que ele deu para o Brasil, tá, ao longo dessa história então os nomes foram esses: Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e, por último, e o que ficou, Brasil, tá? Que era o mais óbvio, que o pessoal mais esqueceu. Brasil foi um nome dado pelos portugueses, tá? Então foram esses 3 nomes que aqui recebeu, tá? A questão 11. Observe o trecho, retorne ao texto e responda. Por que é necessário retornar ao texto, gente? Porque se você tentar deduzir, você pode errar. Você tem que ver, então, lá no texto. Quando diz assim, nenhum tupiniquim entendia o que eles diziam, então eu tenho que pensar, esse eles está se referindo a qual palavra? Quem dizia, né? Então, quando diz assim, nenhum tupiniquim entendia o que eles diziam, quem que estava dizendo algo? Então, se eu voltar ao texto, eu vou perceber que quem estava dizendo eram os portugueses, tá? Então, eles aí correspondem aos portugueses. Significa que os tupiniquins, que eram os índios, não entendiam nada do que os portugueses diziam, tá? Então, esse eles refere-se aos portugueses e foi utilizado aí para evitar a repetição da palavra portugueses, tá? A questão B. Deduza. Porque os tupiniquins não entendiam nada. Elaborando a resposta, então, fica: os tupiniquins não entendiam nada que os portugueses diziam porque não dominavam o mesmo código. Lembra que o código é a linguagem que foi utilizada, né? Os portugueses falavam português, os tupiniquins falavam a sua língua indígena, né? A língua tupiniquim. Então, como eles não falavam a mesma língua, eles não se entendiam. Como que eles se comunicavam, gente? Eles se comunicavam por gestos, tá? Eles tentavam se entender por meio do olhar, dos gestos, de outras linguagens, tá? Mas pela fala, eles não conseguiam se comunicar, porque eram línguas diferentes. Tudo bem? E a 12 e última, que eu vou parar nesta, porque a 13 e 14 é de produzir um texto, tá? Então, como vocês... Aí, cada um vai ter criado o seu texto, tá? Então, eu vou parar aqui na 12. A 12 diz assim: há discurso direto no texto? Discurso direto lembra que é quando há fala de personagem, ou seja, quando o personagem ganha a voz, quando o narrador para de falar e entrega a voz para o personagem. Se sim, indique qual sinal de pontuação foi utilizado para introduzi-lo, né? Para introduzir esse discurso direto, essa fala. Então, sim, gente, existem diversos discursos diretos na história, tá? E a pontuação que foi utilizada para empregar, tá, foi o travessão, tá? Lembra que o travessão é o traço. Toda vez que um personagem vai falar, eu tenho que fazer o quê? 2 pontos, travessão, não é? Então é o travessão que indica que um personagem estará falando em uma história. Tudo bem? Bom, espero que tenham entendido, tá? Só para que não fique sem falar, tá? Mas essa daqui não dá para eu responder porque cada um vai criar o seu texto. Mas assim, a 13 pede para que vocês escrevam, tá? O que vocês sabem que o que vocês sabem que acontecerá no Brasil quando os portugueses voltarem, tá? Porque a Luana, antes dela ir embora, de voltar para o futuro, ela tem essa frase que ela pensa, né?
pensa, preocupada, lembrando o que irá acontecer com esse povo e sua terra. Então a Luana ela fica preocupada, porque ela sabe o que vai acontecer no futuro quando os portugueses voltarem, né? E aí você tem que escrever o texto, o que você sabe que vai acontecer, tá? Como que será esse processo de ocupação? Nós já falamos sobre isso, aí vocês têm que escrever um texto sobre isso, tá? E a última era para vocês escreverem a biografia do Pero Vaz de Caminha. Uma biografia é um gênero textual, tá, gente, que conta a vida de alguém. Ou seja, quando você vai escrever sobre a vida de uma pessoa. E essas informações da vida da pessoa precisam ser informações importantes. Você não vai falar lá no seu texto quantas horas a pessoa dormia, né? Então, você só vai focar nas informações importantes. Então, o que vocês tinham que fazer? Pesquisar sobre a história, né, a vida do Pero Vaz de Caminha, que foi uma pessoa real, né, que esteve junto com Pedro Álvares Cabral durante o descobrimento, tá? Recolher informações sobre a vida dele e escrever a biografia, ou seja, escrever sobre a vida dele, colocando apenas as informações importantes que você encontrou. Só que atenção, uma biografia ela precisa ser escrita em ordem cronológica. O que significa isso? Na ordem em que os fatos ocorreram. Então você vai ter que falar desde o nascimento até o momento da morte dele, colocando sempre na ordem que tudo ocorreu. Então você vai falar primeiro do nascimento, né? Quem foi ele, quem são os pais, onde ele nasceu, né? Depois vai falar um pouquinho sobre a infância, se tiver algo importante para se dizer. Depois disso vai falar da vida adulta, vai falar quando ele foi escalado para ir com o Pedro Álvares Cabral para traçar o caminho para as Índias. Então você vai escrever em ordem, tá, os fatos que ocorreram na vida dele, até chegar o momento da morte, em que você vai falar quando ele morreu, onde ele morreu, tá? Então sempre colocando em ordem cronológica. Ordem cronológica significa isso, tá? Corresponde à ordem do relógio, né? Corresponde ao tempo real, tá? Então, a ordem que os fatos ocorreram. Tudo bem? Então, finalizamos aqui, tá? Qualquer dúvida me perguntem se alguma coisa ficou aí para trás, não entenderam muito bem. E até a próxima videoaula, tá? Um beijo.